O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, corre um sério risco de ser usado pelo governo Lula como máquina de propaganda eleitoral. Em recente encontro com funcionários, Márcio Pokmann, presidente do IBGE, anunciou que haverá diversas mudanças no órgão federal devido à necessidade de alinhamento ao mundo contemporâneo. Pura conversa mole. O objetivo é transformar o IBGE em um agente formador de opinião pública. Para isso, a entidade já começou a investir pesado em comunicação social, considerada a ferramenta ideal para fazer a cabeça dos brasileiros ingênuos e mal informados. Dá uma olhada nesse trecho. A posse de Daniel, coordenador geral do CDDI, também incorpora agora a comunicação social, é já uma indicação de como nós imaginamos ser necessário colocar o IBGE contemporâneo do desafio de entender que a parte de produção, difusão do conhecimento gerado pelo IBGE deve estar em sintonia com as mudanças que o mundo vem vivendo. A comunicação e as formas que nós temos de difundir e disseminar o conhecimento produzido pelo IBGE não é uma atividade meio, ela é uma atividade finalística. A comunicação do passado era aquela em que o IBGE produzia as informações, os dados, não é? Fazia uma coletiva e transferia a responsabilidade para o grande público através dos meios de comunicação tradicional. Isso ficou para trás. Só não vê quem não quer. O IBGE deixa de ser um órgão apenas técnico, de suporte na definição de políticas públicas, para se transformar numa máquina de propaganda em favor do governo. Em julho desse ano, por ocasião da posse de Pokmann, já alertávamos sobre esse risco e por um motivo muito simples. O atual presidente do IBGE trabalhou no segundo mandato de Lula. Ele era presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Na época, além de sucatear a entidade, o comunista foi acusado de criar regras estranhas para analisar dados de desemprego. O objetivo? Dar um jeito de favorecer a imagem de Lula. Deu certo, boa parte da imprensa comprou e divulgou informações bem divergentes da vida real. Pokmann agora está de volta. No seu discurso, gastou boa parte do tempo tentando doutrinar os funcionários. Exaltou Lula, acusou militares, zombou da iniciativa privada, provocou indiretamente Bolsonaro e escancarou o desejo de aproximar a sua gestão do modelo chinês. O IBGE foi construído olhando as melhores experiências que nós tínhamos no Ocidente. Que era na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Hoje, com o deslocamento do centro dinâmico do mundo para o Oriente, já não está perceptível, né, as melhores soluções apenas no Ocidente. O Oriente também traz informações. Pokmann insistiu em proclamar o atual governo como defensor da democracia, mas escorregou feio ao revelar o interesse em saber quem, por exemplo, são as pessoas monetizadas nas redes sociais. Nós não sabemos quantas pessoas no Brasil vivem hoje nas redes sociais monetizadas. Seria pretensão do IBGE espionar opositores e, com a ajuda do STF, calar a boca dessas pessoas a partir do bloqueio da monetização? Seria essa a pretensão? Lembram o que aconteceu com o influencer Monark e com a Jovem Pan, que precisou demitir vários funcionários depois do bloqueio. O presidente do IBGE também cometeu um enorme ato falho ao dizer que a pobreza nas grandes metrópoles brasileiras é fruto dos governos das últimas 3 décadas. Cidades com mais desempenho no PIB são cidades hoje agrárias, cidades vinculadas à exportação de minérios. As antigas regiões metropolitanas, portadoras daquele projeto de urbanização e industrialização, que tinha uma base econômica importantíssima, né? Com a desindustrialização que o país tem vivido já nas últimas 3 décadas, né? Registra um dinamismo econômico muito frágil.
concentram, as regiões metropolitanas, né, concentram a pobreza. Pois é, quem governou o país nos últimos 30 anos? Isso mesmo, dos 30 anos, 24 deles estiveram nas mãos da esquerda, começando por FHC, passando por Lula 2 vezes, até o tiro de misericórdia com um desastre chamado Dilma. Conhecido justamente como o pai da mentira, Lula só chamou Pokémon de volta porque sabe que o companheiro é craque na manipulação de dados e topa qualquer parada. Logo, se o negócio é iludir o povão com a proteção do STF e a bênção da Rede Globo, então vamos em frente com uma verdadeira aula de maniqueísmo, em que tudo que é bom foi feito pelo PT e tudo que não presta é obra dos outros, especialmente se os outros forem Bolsonaro. Se você ainda tem dúvida sobre quem é este presidente do IBGE, basta saber que ele é contra o Pix. Isso já diz tudo em termos de radicalismo e visão ultrapassada. Daqui para frente, cuidado com o IBGE. Eu não confio mais. E você? Simples assim.